começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Instituto Rio Grandense do Arroz divulgou que a área total semeada com arroz no estado foi de 970.194 hectares. O número representa um incremento de 7,8% em relação à safra passada. Todas as regiões do estado registraram aumento da área semeada, com destaque para a Zona Sul, que cresceu quase 9%. Já a área plantada com soja teve redução de 13,72% em comparação ao último ano. O preço do café virou uma dor de cabeça para os brasileiros. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, o preço da saca de 60 quilos aumentou 152% no Brasil em 12 meses. É um assunto que nós estamos acompanhando aqui no programa e hoje vamos conversar com o presidente da Associação dos Cafeicultores do Brasil, Armando Machello. Tudo bem, Armando? Tudo ótimo. E você, Thaís? Um grande abraço ao nosso querido Rio Grande do Sul, que eu tanto conheço. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Presidente, só se fala em outra coisa, como diz um humorista aqui no Rio Grande do Sul. O preço do café tem gerado muitos debates, tem entrado na pauta e até mesmo do governo federal. E como é que a associação está vendo esses números? Chega no produtor esse aumento do preço que está chegando ao consumidor? Não, por enquanto, esses preços, os preços estão na faixa de $4 por libra-peso, logicamente que subiu, porque nós estamos vendendo num preço ridículo, né? E com isso descapitalizou totalmente o setor. Os grandes exportadores, os grandes traders, os torradores internacionais aproveitaram muito e pagaram preços muito baixos. E com isso, nossos estoques acabaram. Nós não temos praticamente, vamos terminar o mês de junho agora sem estoques, com uma entrada de uma safra muito pequena, dada a seca do ano passado que nós tivemos aqui no sudeste do Brasil, e as lavouras vão ter uma produção muito pequena. Então, eu não vejo melhoria nos preços do café torrado e moído na prateleira do supermercado. Eu vejo ainda aumentos pela frente. Por quê? Nós tínhamos um preço muito baixo, a população está acostumada a pagar um preço baixo pelo café e agora realmente os preços subiram e vai continuar subindo. Esse é o fato. Porque, na verdade, ele está muito conectado com o mercado internacional. O café é uma commodity negociada internacionalmente. Essas variações e a oferta até mesmo em outros países mexe com o preço do comércio aqui no Brasil também, presidente? Nós tivemos o advento dessa situação da seca do ano passado, 2024, que ela começou para o final de março, começo de abril, e se estendeu até dia 19 de outubro, quando aconteceu a florada. Com isso, prejudicou tremendamente a colheita agora da safra 2025, 2026, claro, 2025, 2026 o ano safra. Lógico que quando você tem uma queda na produção, não tem estoque externo, nós não temos estoque nos países consumidores. Nós estamos sem estoque aqui no Brasil. Safras pequenas, esse conjunto de fatores culminou numa falta de café. Nós nunca ficamos sem café, sem estoques no Brasil. Sim. E dessa vez o mercado foi pego de surpresa, sempre contando com safras abundantes no Brasil, e essas safras não estão ocorrendo. Além do que pagaram, como já disse, os preços muito baixos, e os cafeicultores também não investiram muito em tecnologia, principalmente em irrigação, porque se nós tivéssemos irrigação, teria mitigado a queda da produção. Agora, o café ainda tem uma questão que é a bianualidade, né? É uma cultura que dá 2 anos dá bom, 2 anos dá ruim. Esse ano de 2024 foi um ano ruim, ainda tem 2025 ou está errada essa conta? Olha, eu sinceramente perdi um pouco essa característica da bienalidade. E esse ano seria um ano de safra boa. Mas, infelizmente, dadas as condições que eu acabei de explicar, né, de preços muito baixos, estão jogando muita culpa no clima. Mas o clima é cíclico, sempre ocorreram geadas, secas e tudo mais. A situação preponderante que ocorreram, as faltas de café, os estoques baixos, foram os preços muito baratos que pagaram, não houve incentivo para o setor produtivo. Como o Brasil é o principal setor produtivo, nós correspondemos a 45%
da produção de arábica, né? O Brasil é muito forte na produção de arábica, também produzimos o conilon no Espírito Santo, em Rondônia e no sul da Bahia, mas o forte da nossa cafeicultura, 72%, é a produção de arábica. E está faltando arábica, não tem arábica no mundo. Coincidentemente, o Vietnã também entrou numa crise com relação à seca no Vietnã no ano passado, esse ano excesso de chuva na colheita. Todos os fatores combinaram pela falta de café a nível mundial e pegou o Brasil sem estoque, porque sempre contaram com nossos estoques. Nós não temos mais estoques e também safras baixas. A situação ficou muito crítica. Eu tenho 73 anos, há muito tempo que eu trabalho com café desde menino, eu nunca vi uma situação tão dramática com relação à falta de café tal qual agora. É um depoimento impressionante, porque o Brasil já teve outros problemas climáticos há décadas atrás, no Paraná, por exemplo, que enfrentou uma geada muito forte e acabou com a plantação por lá, né, presidente? Agora, esse Já. problema da seca aí, o senhor acredita que pode haver uma tentativa dos produtores de aumentar a área para os próximos anos? Como é? Tem a questão das mudas também, que precisam também de uma boa condição climática para gerar boas plantações, né? Então, senhora Thais, agora o que está acontecendo? Nós estamos atravessando um período, começou um período de seca também em Minas Gerais, porque a seca estava atingindo a produção de café conilon, principalmente no No Espírito Espírito Santo. Santo. Agora, ontem, nós estivemos consultando todos os meios climáticos, né, todas as projeções, e mostra que o estado de Minas Gerais ficará pelo menos um mês sem chuva agora, do dia 21 do corrente mês até 22 de março, ou seja, numa época extremamente crítica, porque o café nessa época está desenvolvendo, está granando, e se falta água, aí diminui a produção tremendamente. Então, diversos fatores estão culminando para essa situação do preço não cair. Eu não vejo o preço do café caindo. Hoje o café está por volta de $4 por libra-preço, que é um recorde. Esses $4 pode virar 6, pode virar 7. Nós não sabemos até quando vai isso, mas o preço ainda vai disparar, porque quando falta uma mercadoria, os preços realmente aumentam muito. Ainda mais o que está acontecendo, que o consumo de café no Brasil é um consumo firme, né? Nós temos aí 22 milhões de consumo, nos Estados Unidos também consome aí 26, 27 milhões, a unidade europeia consome 55 milhões, e agora a Ásia começou a consumir café, inclusive a China, que consumia 80 mil sacas de café no ano de 2017, já está atingindo 9 milhões e meio de sacas, numa população de 1 bilhão e 310 milhões de habitantes, como é a projeção do Banco Mundial. Agora, pensa bem, a China entrando consumindo café, a Índia consumindo café e outros países asiáticos. Isso está ocorrendo. Então, a demanda vai aumentar. Sim. E com essa situação crítica na produção, só tende que o preço de café continuar firme e com perspectiva ainda de altas. Bom, de qualquer forma, né, presidente, uma perspectiva de um aumento tão elevado de consumo, considerando a entrada aí da Ásia nesse mercado consumidor, e Ásia, quando se fala em Ásia, são sempre números gigantescos, né? Exato. Acaba sendo uma boa notícia para o produtor, mas precisa também investir em aumentar a área e investir em irrigação, que é muito importante, o senhor falou, né? Isso está nos planos aí, pelo que o senhor lidera na associação? Bom, o nosso plano é que o governo, nós não dependemos de tanta verba governamental na cultura do café, porque é a única cultura no Brasil que tem o Funcafé, que é um fundo criado pela própria cafeicultura, mas ele está sendo desvirtuado. Então, esse fundo deveria ser transformado em irrigação, projetos de irrigação, que daria para a gente irrigar aí 300, 400 mil hectares de café, que mitigaria muito a queda na produção. Mas existe muita política no uso desse dinheiro do Funcafé, e esse dinheiro está sendo desvirtuado para os exportadores, que não precisam de café, para a indústria, como a BIC, que é a indústria de café, né? E também a BICS, que é do solúvel. Então, esse pessoal aproveita dessa verba, sendo que eles têm faturamento diário, por hora, por minuto, e o cafeicultor só tem um faturamento uma vez por ano, e olhe lá quando
a problemas climáticos. O repasse dos recursos do Funcafé, por exemplo, para programas de irrigação entre os produtores, depende do que o senhor, como presidente da associação, está trabalhando, de que forma, uma vez que a CNA, que representa, não está votando junto com o produtor? O que nós temos que fazer é apertar o CNC, que é o principal responsável, né? O CNC é o Conselho Nacional dos Cafeicultores, o CNC que é o grande responsável, porque na hora de votar lá no CDPC, porque é tudo por voto, o CNC bateu o pé e falou, olha, nós vamos, esse dinheiro não será desviado para outras finalidades. Nós temos que investir na irrigação, porque se nós tivéssemos investido em irrigação, os cafeicultores tivessem capitalizado, colocado irrigação nos anos anteriores, nós não estaríamos numa situação dessa de não ter estoque e a produção ridícula em detrimento à seca do ano de 2024. Então, a irrigação é um grande fato de aumento da produtividade. Já está consumado, que o café irrigado em relação ao sequeiro produz entre 35% a 40% mais. Com isso, nós não precisávamos aumentar a área de café e sim aumentar a produtividade. Produtividade essa que já foi triplicada em relação dos anos 90, que nós produzimos 8, 9 sacas por hectare em média, e hoje nós estamos produzindo 32 sacas por hectare. Então, o agricultor fez a finalidade dele, ele fez as obrigações dele. Agora falta o CNC e as outras entidades e o próprio governo apoiar o setor para aumentar a tecnologia, principalmente referente à irrigação. A tecnologia, nós temos uma tecnologia high-tech, não tem nenhum país do mundo que tenha a tecnologia que nós temos. Nós temos o Procafé em Varginha, que faz excelentes pesquisas, temos a Embrapa, temos as universidades. Então, com relação aos cultivares, tratos culturais, controle fitossanitário, nós temos sobrando. O que falta agora é irrigação, investir em tecnologia. Muito bem, presidente Machello, obrigada pela participação. O Brasil aí referência mundial em termos de café, está sofrendo esse revés aí em função da queda, do desaparecimento dos estoques, mas torcemos aí para que a cultura se fortaleça novamente, que consigamos trazer um café de qualidade para o Brasil e para o mundo. Exatamente, só queria fazer um adendo. O preço do café no supermercado da prateleira, no meu entendimento, não vai cair, vai subir novamente, vai continuar subindo. Não tem outro jeito, porque não vai ter mercadoria, não vai ter matéria-prima. Tá? A matéria-prima está sendo disputada, né? Já está sendo disputada, nunca aconteceu isso. Os travadores estão extremamente preocupados no exterior, aqui internamente tem gente parando de torrar café, que não está achando. Olha, está ficando complicada a situação. Então, para que não aconteça isso, vamos tecnificar, vamos mudar o jeito de trabalhar, vamos pagar mais para os cafeicultores. Os cafeicultores receberam uma miséria pelo café nos últimos anos. É uma cultura extremamente complicada. A senhora sabe o tanto que é trabalhoso a agricultura, principalmente uma cultura perene que é produzida numa atividade de céu aberto, né? E eles vivem dentro de galpões, os outros segmentos, que não tem esse risco que nós temos de seca, geada e tudo mais, como é a agricultura de modo geral. É importante ouvir esse depoimento, presidente. A gente ouve também outros segmentos da indústria, a gente vê o consumidor se queixando e aí a gente enxerga com a sua fala aí a situação do produtor de café, que é onde começa todo o processo. Muito obrigada pela sua participação. Eu estarei sempre à disposição, falando aí para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, claro. Estamos aqui, fiquei muito satisfeito pelo convite. Muito obrigado. A Sincal, Associação dos Cafeicultores, agradece muito a oportunidade por essa entrevista. Obrigada mais uma vez, um abraço. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino,
ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu que a exportação de animais vivos não viola a legislação. A decisão foi sobre o julgamento de um recurso da União, alegando que o transporte de animais vivos não representa necessariamente maus tratos. Vamos entender melhor o que representa essa decisão com o advogado especialista em direito rural, Francisco Torma. Tudo bem, Francisco? Oi, Thaís, tudo certo? Não tá chovendo por aí hoje, né? Essa é uma quinta-feira de sol e acho que vai ser pelo menos menos quente do que a próxima quinta-feira, quando nós vamos estar conversando, porque a princípio semana que vem vai ser quente. Vai torrar de novo. Mas, enfim, essa questão aí do TRF3, lá de São Paulo, relacionada ao transporte de animais vivos, é uma questão que vai e volta e o Brasil tem exportado cada vez mais animais vivos. Essa decisão contribui para uma maior segurança jurídica? Não só em São Paulo, para todo o Brasil, porque essa decisão que o tribunal acaba de reformar agora tinha efeitos para todo o Brasil. E esse carnaval vai desde 2018, quando começaram os movimentos no sentido de proibir a exportação de gado vivo. Isso já gerou manifestações, já gerou decisões liminares que causaram mais prejuízo aos animais do que melhoria, porque lembro que numa oportunidade os navios tiveram que desembarcar vários animais e aí, onde realocar de uma forma tão emergencial todos esses animais. Tem projeto de lei 521, que está tramitando lá no Congresso Nacional, buscando proibir a exportação de gado vivo. Já saiu, inclusive, decisão, um projeto de lei lá na Câmara de Vereadores de Santos, tentando proibir, o que é uma temeridade, porque não se discute direito agrário numa Câmara de Vereadores. Isto é uma matéria especificamente federal. Mas o que o Tribunal de Justiça, então, da Terceira Região acaba de decidir essa semana é uma importantíssima decisão, porque havia uma decisão de primeiro grau e foi uma instituição de proteção aos animais que entrou com essa ação e conseguiu, em primeiro grau, uma sentença favorável, ou seja, que proibiria a exportação desses animais vivos, mas, felizmente, essa sentença de primeiro grau ela não tinha efeitos imediatos. O próprio juiz, quando deu a sentença favorável a essa associação protetora dos animais, disse que essa sentença só passaria a valer, a ter efeitos práticos após a análise pelo Tribunal Regional Federal. E foi isso que o tribunal fez e cassou, suspendeu, extinguiu essa sentença de primeiro grau para dizer sim, é perfeitamente possível fazer exportação de animais vivos desde que eles tenham o certificado zoossanitário internacional, que é uma exigência legal para tanto. Obviamente, ninguém aqui quer que animais sejam exportados, sejam transportados em condições inadequadas, mas isso é uma questão que deve ser analisada no caso prático. Se algum dia, algum caso específico, trazer maus tratos aos animais, isso deve ser enfrentado, certamente será enfrentado, mas isso não quer dizer que nós devemos acabar com esta forma de exportação de animais. E eu acompanhei em alguns momentos aí o trabalho dos auditores fiscais federais agropecuários que fazem a fiscalização desse tipo de embarque e eles só permitem que os animais saiam realmente do porto se estiverem todos em boas condições sanitárias e de bem-estar também, avaliam a questão de disponibilidade de alimento e água. Então, tem um cuidado, né, Torma? Não é uma coisa feita sem nenhuma regra. Perfeito, existe uma legislação, existe uma certificação para se fazer essa exportação, não é nas coxas, não é, como se induz muitas vezes a pensar aí, o pessoal que não conhece o sistema, que não conhece uma exportação, que talvez nunca viu um navio que faz esse transporte de animais, acha que é um grande sacrifício desses animais, que impõe a eles um sofrimento desnecessário. Não é assim, esses animais têm as melhores condições veterinárias certificadas pelos órgãos que atuam nessa fiscalização, então certamente a grande maioria desse transporte é feito sem problema algum, sem interferência nenhuma na saúde desses animais e casos pontuais certamente já vão ser barrados por essa fiscalização antes mesmo de sair do porto.
Sim. Bom, só para a gente encerrar esse tema, a partir dessa decisão, a partir dessa decisão, se encerra o assunto, não tem mais problema, só se entrarem com uma nova ação, juridicamente falando, né? Claro, perfeitamente é possível que essa associação faça ainda um recurso para Brasília, para as últimas instâncias, seja STJ ou STF, no caso de violação de algum preceito constitucional, mas por enquanto vale o que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região está dizendo, ou seja, está perfeitamente autorizada a exportação desses animais. Tá certo. Então, Torma, muito obrigada por hoje. A gente se fala na quinta que vem. Até lá. Valeu, até quinta! Termina amanhã em Dubai a Gulfood, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo árabe. O Brasil foi representado por 113 empresas. A projeção inicial era que o evento movimentasse 3,2 bilhões de dólares em contratos. A Gulfood é o tema do nosso comentarista de Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bem? Peraí Pois que tá então, caindo o meu ponto aqui, deixa eu me ajeitar para falar contigo, senão não te ouço. Ah, Gui, agora sim. Bom, vamos falar então sobre o mundo árabe e o agronegócio brasileiro, essa relação, então, já que temos uma presença massiva aí de empresários do Brasil? olá, tudo bem? Pois é, Thaís, é um grande, esse evento aí, o Food aí que você estava falando, é um grande evento mundial aí de agricultura, até perdão, de alimentos. Eles falam até que é o maior do mundo, assim, pela movimentação, pelo que reúne, pelo número de países. Esse ano eles comemoram a chegada de países que nunca tinham participado, tipo Kosovo, por exemplo. Enfim, é um grande evento mundial de alimentação. E se falou de alimentação, fala-se de Brasil, de agro brasileiro, né? E então eu fui dar uma analisada assim do quanto é que o Brasil demanda de exportações agro para aquela região ali do Oriente Médio aí, a região aí onde está sendo realizado esse evento aí de Dubai, né? E aí confesso que me surpreendi pelo volume, pelo tamanho do que o Brasil exporta para lá. No ano passado, 2024, esses números já foram divulgados aí pelo agro brasileiro. O agro brasileiro exportou para aquela região ali, sobretudo para a Liga Árabe, aí, que reúne 22 países, incluindo até a Autoridade Nacional Palestina, e são os principais países daquela região. O Brasil exportou para lá 23,68 bilhões de dólares. Para dar uma ideia da dimensão disso, para a União Europeia, aí, que a gente sempre fala que é um importante parceiro do agro brasileiro, foram exportados 23,2 bilhões. Portanto, a União Europeia exportou um pouquinho menos até, mas um valor muito semelhante ao que foi exportado em agro brasileiro para a Liga Árabe, esses 22 países que compõem a Liga Árabe. E, enfim, isso consegue dar uma ideia do quanto é relevante o mundo árabe para o agro brasileiro. Esse volume aí de 23 bilhões, aí, esse valor de 23 bilhões, representa um aumento de 22% sobre 2023. Só para a gente dar uma ideia de quanto demandou, quanto aquela região se tornou se tornou de um ano para o outro mais relevante ainda do que já foi. Eu fui entender mais de perto assim o que representa a região, e aí eu cheguei à conclusão aí, apurando os dados bem objetivos aí para aquela região, que lá estão, no mundo árabe, aí, o quarto e o quinto maior importador de agro do Brasil. A gente sabe que tem a China em primeiro lugar, em segundo lugar os Estados Unidos, em terceiro, a Holanda, lá na Europa, que é mais do que ser uma grande importadora, ela tem em Porto de Roterdã, que é um importante, digamos assim, centro de distribuição de produtos para a Europa, incluindo produtos agro. Mas o quarto e o quinto maiores digamos assim, importadores do agro brasileiro são lá do mundo agro. Em quarto lugar, os Emirados Árabes Unidos, justamente onde está sendo realizada esse evento, exportou no ano passado 3,4 bilhões de dólares, um aumento aí de 46% sobre 23. Ou seja, bastante significativo o aumento de um ano para o outro, 46%, né? E aí demandou muito, sobretudo açúcar. O volume de açúcar para lá aumentou 157%, e também carne bovina in natura, assim, eles levaram 263, aumentaram em 263 milhões
de dólares, aí uma alta de 72% sobre 23, né? E em quinto lugar, daquela região, quinto maior, cliente do agro brasileiro foi o Egito, que também integra a Liga Árabe. Também foram 3,3 bilhões de embarques brasileiros para lá para o Egito, praticamente um valor semelhante aos Emirados Árabes Unidos, e também uma alta aí de 91% sobre 23, ou seja, praticamente dobrou, o Egito dobrou as compras do agro brasileiro em 24 sobre 23, assim. E também destaque no caso do Egito foi para açúcar de cana, né? Também aumentou também um volume bastante significativo, soja em grãos e também em carne, né? E sobretudo em carne aí que a gente fala aí do Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Lá no mundo árabe estão justamente o segundo e o quarto maiores compradores da carne de frango brasileira. Carne de frango produzida muito aqui no Rio Grande do Sul, muita da carne de frango aqui do Rio Grande do Sul vai para aquela região. Os Emirados Árabes Unidos estão em segundo lugar, aí com embarque aí no ano passado que foi de 455 mil toneladas, atrás da China com 562 mil, portanto apenas umas 100 mil toneladas a mais. E em terceiro está o Japão, com 443 mil, e em quarto a Arábia Saudita com 370 mil toneladas, assim. Ou seja, o mundo árabe aí é um cliente relevante para o agro brasileiro, eles têm dificuldade em produzir alimento lá, só a Liga Árabe, essa Liga Árabe aí já leva aí um valor semelhante à União Europeia, Thaís. Ou seja, o Brasil tem que estar lá mesmo, e é para apresentar aí tudo que o agro brasileiro produz aí em comida, seja de lavoura, ou seja de pecuária. Você pontuou aí a questão do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, inclusive, tem um diferencial, para quem não sabe, né, Leandro, que é o abate especial aí para os países muçulmanos, que o Rio Grande do Sul tem aí muitas plantas habilitadas para exportação com esse abate halal. Isso é um fator bastante importante aí na conquista desse mercado. Obrigada por hoje, Leandro. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá!